Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje estamos aqui para vos falar das prendas de Natal de Harry Potter. Durante todos os anos vamos falar, filme por filme, livro por livro, as prendas que o Harry recebeu nos 7 anos que esteve em Hogwarts. Primeiro ano de Harry em Hogwarts, na Pedra Filosofal, nós temos alguns presentes que são simplesmente incríveis. Por exemplo, os seus tios, Dursley, enviaram-nos 20 pis. Uma de 20 pis que ele gentilmente deu ao Ron, porque achou brilhante aquela moeda, nunca tinha visto nada assim, então o Harry ofereceu ao Ron os 20 pis que recebeu dos tios. São os tios fofinhos. Hermione ofereceu-lhe uma caixa de sacos de chocolate. O Hagrid ofereceu-lhe uma flauta de madeira talhada por ele mesmo. E Dumbledore ofereceu-lhe a capa da invisibilidade que pertencia a James. Neste caso, ele devolveu a Harry um pertence que era de James, o pai do Harry, certo? A Sra. Weasley ofereceu-lhe uma shirt verde esmeralda e uma caixa de doces e um bolo de Natal. No segundo ano, na casa da Câmara Secreta, o Hagrid ofereceu-lhe ao Harry uma caixa de doces. O Ron ofereceu-lhe um livro da sua equipa preferida, que é os Canon, que já devem ter reparado em alguns dos filmes. O quarto do Ron é todo ele temático com a equipa preferida de Quidditch dele. Portanto, ofereceu ao Harry um livro. Hermione ofereceu-lhe uma pena de luxo e os seus tios, muito fofinhos, ofereceram-lhe um palito. Sim, um palito. A Sra. Weasley, mais uma vez, ofereceu-lhe uma camisola e um bolo de Natal. No terceiro ano de Harry em Hogwarts, o Ron não lhe ofereceu nada. Hermione não lhe ofereceu nada. O seu padrinho Sirius ofereceu-lhe a Firebolt. Nós vemos também no... Há uma diferença. Existe uma diferença. Nós só vemos a Firebolt do Harry no fim do filme, mas aquela Firebolt foi-lhe dada a meio do ano, portanto no Natal. Aquele presente chegou misteriosamente, só no fim descobrimos que seria do Sirius, melhor até foi a Hermione que descobriu que era do Sirius, e com medo que tivesse enfeitiçado a Firebolt, ou que ele fosse para um jogo e caísse, ou algum problema que pudesse acontecer, ela fez queixinhas à professora Minerva McGonagall e ela confiscou a vassoura do Harry para poder fazer alguns exames, alguns testes de que a vassoura não tivesse enfeitiçada e ele pudesse ter qualquer tipo de problema com aquela vassoura. Sorte? A vassoura não estava enfeitiçada. E a Sra. Weasley ofereceu-lhe uma camisola vermelha com um leão, o símbolo dos Gryffindor, e um bolo de Natal e doces. No quarto ano do Harry em Hogwarts, portanto estamos a falar do Cálice de Fogo, na altura do torneio, do torneio de Bruxos, o Ron ofereceu um saco de bombinhas com um cheiro terrível, que eu não vou pronunciar, mas vai parecer que é alguns exatamente o que foi. Certo? A Hermione ofereceu-lhe um livro sobre as equipas na Grã-Bretanha e na Irlanda. O Dobby ofereceu-lhe uma meia esquerda verde e uma meia direita vermelha. Está na moda para ver cada cor. Os seus tios ofereceram-lhe um quadradinho de tecido, são bastante simpáticos, dá para fazer muita coisa com aquele bocadinho de tecido. A Sra. Weasley ofereceu-lhe uma camisola com o dragão do Aragorn, foi o dragão que o Harry teve que derrotar na primeira tarefa do torneio de Bruxos. O seu padrinho Sirius ofereceu-lhe um canivete mágico. É bastante importante esse canivete, se vocês virem os livrinhos vão ver que o Harry vai precisar bastante desse mesmo canivete. O Hagrid ofereceu-lhe uma caixa de doces, que não podia deixar de ser. O problema é que os doces foram feitos por ele. E isso sim, é um problema. No quinto ano, em Hogwarts, Harry passa pela primeira vez o Natal com o seu padrinho Sirius, portanto na casa que era da antiga família Black, do lago Grimond, número 12, quem não sabe, é aí que o Sirius morava, onde passa o Natal com o padrinho, com os Weasleys, Tonks e Lupin. Esses foi um dos jantares em que Harry mais prendas recebeu. Ron, por exemplo, deu-lhe uma caixinha de feijões mágicos, os feijões de todos os sabores, como todos nós sabemos. Hermione oferece-lhe um planeador de trabalhos de casa, onde fosse ela perita e obcecada em trabalhos de casa e em estudos. Sirius e Lupin oferecem um livro sobre práticas da magia defensiva e o seu uso contra as artes das trevas. Sim, isso também é um livrinho que vai dar bastante jeito durante os livros. Hagrid oferece-lhe uma carteira castanha com dentes e pelo. Então agora experimentem pôr dinheiro lá dentro e depois ir lá buscá-lo. Lembram-se do livro Monstro que eles tinham? Agora imaginem um ponto pequeno numa carteira e foi a prenda do Hagrid. Tonks ofereceu-lhe uma réplica, uma mini Firebolt que andava sozinha pela casa e isso, se eu digo, é uma ideia brilhante. Por acaso aquela Firebolt é bastante engraçada. E o que é que a Sra. Weasley ofereceu ao Harry?
uma camisola. A senhora Weasley ofereceu uma camisola ao Harry e o Dobby, nosso elfo doméstico, ofereceu-lhe uma pintura dele, do Harry, portanto, feita por ele. Vocês não conseguem imaginar como será uma pintura do Dobby? Eu vou tentar encontrar alguma imagem para pôr, vocês vão ficar deslumbrados com a pintura que o Dobby fez. No 6º ano, no livro do Príncipe Mestiço, o Harry passa o primeiro Natal na toca, juntamente com a família Weasley. As prendas deste ano foram pequenas. Os gêmeos ofereceram-lhe uma caixa dos seus produtos da loja que eles abriram. Se recordarem um bocadinho lá atrás, no Cálice de Fogo, o prémio do Cálice de Fogo foi dado aos gêmeos Weasley para que eles pudessem abrir aquela loja de brincadeiras. Portanto, esse conjunto de produtos das lojas do Weasley foi aquilo que ofereceram ao Harry. O monstro, vocês lembram do monstro? Na altura em que Sirius Black morre, o monstro que vive no Lago Grimmauld, número 12, passa a pertencer ao seu herdeiro, neste caso ao Harry. E esse monstro mesmo oferece um saco de larvas ao Harry. Bastante útil, não é? E a senhora Weasley oferece-lhe uma camisola com uma snitch dourada na frente. No 7º ano, Relíquias da Morte, o Harry, como vocês sabem, está à procura das Horcruxes, então como tal não tem prendas de Natal. Mas pela primeira vez nós temos um Harry que consegue ir a Godric's Hollow, onde conheceu a casa onde morou com os seus pais, onde durante o primeiro ano de vida ele morou lá, onde os seus pais morreram dentro daquela casa por Voldemort, como todos nós sabemos. Pôde visitar o túmulo dos seus pais, coisa que também o Harry nunca teve a oportunidade de o fazer. E se podemos falar de alguma prenda de Natal que o Harry possa ter tido nesse ano, foi o regresso de Ron. Se vocês recordarem, Harry teve uma discussão com Ron em Relíquias da Morte e o Ron acabou por ir embora. Portanto, nós sabemos que a parte que para o Harry foi talvez o melhor presente de Natal que ele possa ter tido esse ano, além, nós sabemos que ele derrotou o Lord Voldemort, mas precisamente no dia 25, Harry se encontra perante o lago onde tem a espada de Gryffindor lá ao fundo. Nós vimos que ele mergulha para ir buscar a espada e não consegue sair. É Ron quem consegue tirar de lá e trazer a espada junto. Nesse preciso dia, o Harry recebeu o melhor presente que para ele podia ter acontecido, que foi a volta de Ron para o grupo. Porque era uma pessoa, ele é o melhor amigo do Harry e toda a longa vida do Harry foi passada sempre a par e passo com o Ron. Portanto, sim, foi o melhor presente que ele poderia ter tido. Prontos, vocês sabem, estes foram os presentes que durante 7 anos o Harry teve em Hogwarts. Temos uns tios fofinhos, temos muitas camisolas e bolos de Natal a dar fartura. E vocês? O que é que vocês costumam receber no Natal? Deixem aqui nos comentários o que é que vocês costumam receber, o que é que vocês gostavam deste ano de receber. Não deixem de se subscrever no canal, dar o vosso like, como sabem, ajuda sempre imenso o canal. Vou deixar aqui por baixo as nossas redes sociais, onde vocês podem buscar, visitar e dar assim uma olhadela. No nosso Facebook, no nosso Twitter e no nosso blog. E como sabem, a gente vê-se no próximo vídeo. Tchau!